Está onde, Pedro? Primeiro? Pode ser. É, marcou na blusa. Ah, muito obrigado. E essa cadeira aqui não vai ficar aqui. Coloca na ponta agora, tá errado. Cheguei. Você trouxe a sua? Vai. De treinamento hoje. Vai se falar. Ô, isso que precisa do celular. A Dani vai chegar no. Tá. Como é que tá o chão? Pode falar com o. Fala com os homens que precisa dessa cadeira, não você falou? Se precisar, ele pega depois. É. Esse negócio é feito. Eu já acho que tem que reservar o auditório do hotel. Acho que o do hotel vai ser pequeno. Que tal da favela? Melhor, já tem estrutura de sobrevivência, fazer evento especial. No auditório. Mas eu não tenho importância para esse tempo. É. Não, da favela não. Da favela Tá bom, melhor falta de cabelo, tá vendo? Não, o nariz entendeu? Aí você dá baixo lá pelo aplicativo. Aí o cara do som vai aumenta. Ah, obrigado. Bom dia, Flávia. Tem que dar o João. Coloca só o microfone. Obrigado. Tá faltando gente, tá, né? Tá faltando gente, pô. É, a Marcela hoje não veio, não. Mateus É seu, tá? A praça é sua. É uma coisa que Bom dia. Aí nesse dia, eu fui lá e apresentou Você pode escolher. Ou de lá. Aí tem uma da ponta de Denise também. Tem o Matheus, né? Que vai chegar aqui 10 horas da manhã. Conseguiu o baile. Mate... Só tá faltando Matheus? Dani, a Sabroli. pra você. Só o Matheus e a Dani? Marcelo não vem, não. Marcelo já. Não vem? Eu vou iniciando aqui, depois eles vão pegando. Quem gosta aqui? Sim, por favor. Coloca a plaquinha do lado. Mesmo vocês vão bater. Bom dia de novo, gente. Dando continuidade ao ciclo aí de treinamentos. Hoje a gente vai falar sobre boas práticas de cadastro no sistema Sankhya. A ideia aqui nesse treinamento não é ficar detalhando a parte de cadastro, porque até mesmo vocês estão vivendo isso dia a dia. Aqui é mesmo a ideia alguns conceitos, até para a gente saber por que às vezes dá alguma... Bom dia, Flávio. Dá algum pequeno probleminha, algum erro, porque às vezes é alguma coisa ligada ao cadastro, então a gente vai entender alguns conceitos sobre isso para ver como o sistema funciona. E também a gente vai ver algumas dicas do sistema ali para facilitar e até agilizar o dia a dia.
Antes de começar a falar sobre essa parte de cadastro, vamos dar até uma introdução do que é o SANC. Porque a gente sempre fala, o sistema SANC, mas o SANC, o que ele é? O SANC é um sistema ERP, que é um sistema de gerenciamento de recursos empresariais. Basicamente, é um sistema onde consegue englobar toda a operação da empresa em um único sistema. Hoje o SANC ele faz tanto a parte do financeiro, a parte da operação, a parte de estoque. Então, toda a operação da empresa é colocada dentro de um único sistema. Esse é um dos grandes diferenciais desses sistemas ERPs. Temos alguns deles no país. E o SANC ele está entre os top 5 ERPs do Brasil hoje em dia. Se vocês fizerem uma pequena pesquisa no Google, buscando quais são as maiores empresas de ERP, o SANC vai estar entre elas. E um dos motivos da gente ter escolhido o SANC aqui para a empresa é o fato da gente conseguir customizar ele para a nossa demanda do dia a dia. Porque se a gente for pesquisar esse sistema, por exemplo, para contabilidade, sistema para hospital, para escritório de engenharia, tem sistema próprio para isso. Só que para a demanda que a gente tem aqui na Facilita, o trabalho que a gente executa, não existia um sistema pronto, não existe um sistema voltado para o nosso ramo de atividade. Por isso que foi escolhido o SANC, foi construído toda uma parte do sistema voltada para a nossa operação. Então, ele tem uma parte que já é nativa, já é pronta, principalmente a parte do financeiro, até algumas telas que a gente usa hoje em dia foram adaptadas, que a gente chama de telas nativas, mas muita coisa foi construída de acordo com a demanda da Facilita, tá bom? Aí eu queria assim, só dar essa introdução para vocês, para realmente explicar o que é o SANC. E aqui, acho que quem já participou do primeiro ciclo de treinamento já até deve ter visto esse quadrinho aqui. Não precisam gravar, nem nada do tipo, mas eu só queria mostrar aqui as principais telas de cadastro que vocês têm contato, têm acesso, e os vínculos que elas fazem. Então, por exemplo, contas. Contas, quando a gente cadastra lá na tela dados de contas, ou quando cadastra uma conta nova, até mesmo dentro de contrato, se essa conta não estiver vinculada a um contrato, não estiver vinculada a um cliente e não estiver vinculada a um e-mail, essa conta não vai aparecer para você no painel. Porque além de fazer o cadastro, o importante é esses vínculos que o sistema faz. Porque, dando uma pequena assim, entrada nessa parte de sistema, de banco de dados, é como se cada uma dessas telas fosse uma tabela que se comunicam entre elas. Também, assim, falando por alto sobre como funciona isso, mas é justamente essa comunicação entre essas informações, essas tabelas, que fazem o sistema rodar, que evitam erros e esse tipo de situação. Tá bom? Já indo aqui para a parte já de introdução, para a parte mais prática do sistema, eu queria primeiro já começar a mostrar para vocês algumas partes do sistema que a gente não falou tanto, que aqui é a barra de ferramentas, a configuração de grades e as opções de grades. Tem algumas funcionalidades nessas barras de ferramentas que vocês podem utilizar para ganhar agilidade no dia a dia de vocês. Aí nessa parte eu vou até aproveitar o sistema SANC aqui para mostrar diretamente nele para ser mais dinâmico. Quando vocês utilizam o SANC, geralmente já vem, vocês já vão, acho que quase que automaticamente nessa tela aqui para ver as contas. Então, essa parte aqui de cima é a barra de ferramentas. Então, o primeiro botão que tem aqui é o botão inicial, que quando você clica nele, você volta no começo do SANC. O segundo botão aqui é um botão de filtros. O sistema ele possibilita você fazer uma criação de diversos filtros para facilitar o seu dia a dia. Você pode criar filtros com a sua carteira, com o tipo de conta, o tipo de cliente. Em basicamente todas as telas tem essa opção de filtro. Mas no final do treinamento eu vou entrar nessa parte só de filtro, até para mostrar para vocês a parte de criação, as possibilidades de criação de filtro, para vocês fazerem de acordo mesmo com o que for a demanda de vocês do dia a dia. Seguindo aqui, a gente tem a tela de configuração de grade.
essa tela de configuração de grade, ela nada mais é de como é que vai aparecer a minha tela aqui. Aqui nessa coluna da direita, vai aparecer todos os campos que eu quero que apareçam para mim na minha tela. Aí muitas vezes alguém fala, pode falar assim, não está aparecendo um campo aqui para mim, eu queria que aparecesse, por exemplo, o CNPJ não está aparecendo, eu queria que aparecesse a cidade do cliente, não está aparecendo. Vocês podem personalizar essa tela de vocês, basta vir aqui, ó, seleciona o campo que você quer, adiciona para o outro lado, salvou, automaticamente esse campo ele vai vir aqui para o final da tela. E a mesma coisa o inverso. Vocês podem configurar essa tela aqui para... tá aparecendo informação aqui que eu não uso. Eu quero deixar minha tela mais limpa para facilitar meu dia a dia. Vou tirar essa informação de ativo aqui. Para mim, ela não importa. Salvei, ela deixa de aparecer. Então, inicialmente, acho que a gente não entrou muito nisso nos primeiros treinamentos, mas agora que vocês já estão tendo mais vivência com o sistema, eu entendo que vocês possam personalizar a tela de vocês de acordo com o que fica melhor para vocês trabalharem. Tá? Seguindo aqui, tem esse botãozinho verde, que é para criação de novo registro. Toda vez que você vai cadastrar, você clica nele para fazer uma nova criação. Aqui tem as telas de movimentação, tanto para ir para frente, para trás, esse que é um item, acho que todo mundo já conhece. O botão de exclusão. Todas as telas de cadastro têm esse botão de exclusão, só que nem todos estão habilitados para vocês. Aí até explicar o motivo disso não estar habilitado. Às vezes, só de clicar aqui, você já exclui o registro. Então, a gente decidiu inicialmente realmente deixar isso mais travado, justamente para não ocorrer exclusões sem querer, ou estou mexendo aqui, eu quero excluir uma coisa, não olhei direito e excluir. Então, por ser de muito fácil... Bom dia. Muito fácil você poder cometer um erro, por isso que inicialmente foi pensado que esse botão fique desativado em algumas telas e que dê permissões específicas, igual fica, geralmente isso que fica com a Marcela e com o William na maioria das telas. Seguindo aqui, a gente tem o botão de duplicar. Não sei se todo mundo já tinha visto esse botão, mas o que ele faz? Ele simplesmente, só de você clicar nele aqui, ele copia o registro que estava ali e ele faz um novo registro igual ao anterior. Isso daqui ele é muito bom para quando você vai fazer cadastro de muitas contas. Eu estava até comentando na outra turma que, por exemplo, todo mundo aqui acho que deve usar como padrão fazer o cadastro das contas direto lá no contrato. A gente usou isso como um método de explicação na primeira parte, quando a gente implementou o Sunker, justamente porque quando você cadastra lá, ele já vincula o contrato. Então, você não tem que fazer o trabalho de vínculo. Só que quando você vai fazer a entrada de, por exemplo, 20, 50 contas, você ficar cadastrando um a um lá é muito moroso. E aqui você pode pegar e ir duplicando, criar um primeiro registro e ir duplicando eles e alterando aqui, por exemplo, acabei de duplicar aqui, só que essa linha, o final dela aqui não é 80, o final dela é 83. E salvei. Eu criei um novo registro, mudando apenas um único caractere ali, considerando que todas as outras informações são iguais. Então, isso vai dar um dinamismo para vocês no dia a dia, quando for muitas contas. Então, nesse caso até específico, eu recomendo. É muita conta? Cria aqui e depois vincula lá o contrato. A gente vai entrar na parte de contrato também. Eu vou mostrar como é que é feito esse vínculo, mas aqui pode ajudar vocês a ganhar mais agilidade no dia a dia, tá? Pode. Quando você duplica aí no dados de contas, ali nas abas todas ele copia ou é igual na ordem de serviço, quando você duplica ela, os follow-ups ele não copia? Olha, aqui está por padrão duplicar. Até o caso do follow-up dos follow-ups foi bom se perguntar. O sistema, a gente define quais campos que vão copiar e quais campos não vão ser duplicados. Na tela de follow-ups, a gente até tirou para não duplicar nenhuma informação, porque
Eu acho que alguém já deve ter visto, assim, de vez em quando dava um erro na tela de iOS lá que não carregava tudo. É porque estava duplicando, o registro estava ficando igual e o erro e o sistema estava entendendo como erro. Por isso que tirou. Mas aqui, ó, deixa eu pegar o exemplo aqui da casa do. Nossa, tá, peraí. Voltando aqui. Tá, sim. Esse aqui é o estudo de caso que a gente já está usando, né? A casa do construtor. Deixa eu duplicar ele aqui, ó. Dupliquei. Considerando que é a conta que tem as mesmas informações. Eu não vou nem. 49. Vou falar aqui que o valor mudou. Que é 150. Ah, tá. O dia do vencimento ele não copia automaticamente. Cadê? Antecedência. Ah, tá. Tá em vermelho pra mim, eu não vi. Pronto, fiz um novo registro. Em vez de fazer aquele processo todo, assim. Mas e-mail, tudo fica. O e-mail, você tem que vincular ele aqui. O que ele vai adiantar é toda essa informação de cadastro. É só a informação do produto do cadastro. As informações extras que a gente coloca, isso. A gente tem que colocar. A informação. E as ocorrências de conta que talvez possa ter na outra conta? Não, a ocorrência não copia. Ocorrência, contestação, essas informações não copiam. O que vai copiar aqui é os dados de cadastro, até o gestor para baixa de fatura, se tiver gestor adicional ou gestor online cadastrados, vão ser copiados. A única coisa que tem que fazer é o vínculo do e-mail, porque o que acontece? Lembra que na tela anterior, deixa eu até voltar aqui, que eu tinha mostrado aqui, o grupo de e-mail é uma tabela separada da conta. Ela é vinculada à conta. Por isso que não duplica. O que eu duplico é as informações da conta. O grupo de e-mail, como eu tenho que fazer um vínculo, aí eu tenho que cadastrar ela à parte. Eu tenho que depois informar ela à parte. Mas isso já ganha eu acho que já ajuda a ganhar um dinamismo no dia a dia. Tá? Seguindo aqui, é a barra de atualização. O meu, toda vez que eu atualizo, aparece aqui porque é um filtro que eu fiz para sempre me perguntar qual que é o cliente, porque geralmente quando eu vou na tela de cadastro é para ver um cliente específico. Mas aqui ele basicamente vai atualizar o sistema com as últimas alterações. Aqui a gente tem uma tela de uma barra de pesquisa rápida. Eu sei que tem gente que na hora de pesquisar ou usa essa barra aqui de pesquisar ou usa essa barra aqui. Aí, às vezes, a pessoa não sabe que tem essas duas opções. Eu vou até dar também uma dica do que eu acho que fica melhor no dia a dia, mas também vai de acordo com vocês. Por exemplo, se eu vou pesquisar uma linha específica que eu vou fazer alteração, é a 35, 40... tá escrevendo. 35, 40... que eu sei o número dela, eu acho que é melhor pesquisar por aqui, que aí eu vou pesquisar um item único. Mas se eu vou pesquisar um cliente, que eu quero ver várias contas, essa opção de pesquisa aqui, que tem nessa opção de grades, ela é mais rápida. Por exemplo, eu quero ver todos os clientes da Assabloy. Eu pesquiso aqui pelo nome do parceiro e vai retornar todos os clientes, todas as contas daquele cliente. Então, assim, só para mostrar que tem duas opções de pesquisa, vocês também vão fazer de acordo com o que vocês acharem mais ágil do seu dia a dia, mas usar aqui para pesquisar uma única conta, que você já quer ir direto nela, às vezes é mais ágil do que usar aqui essa opção que vai pesquisar várias contas. E vice-versa. Quando eu quero ver todas as contas de um cliente ou até mesmo de uma operadora, usar essa segunda opção de pesquisa vai agilizar também o seu dia. Seguindo aqui, tem tem a opção de favoritar. Tem como eu favoritar algum registro, alguma conta, ou até mesmo algum cliente. Eu estou usando aqui dados de contas como um exemplo, mas essas opções vão existir em todas as telas de cadastro e até mesmo em algumas outras telas, por exemplo, a tela de iOS. Todas elas têm essa opção, essa mesma barra de ferramentas. Eu estou usando aqui a tela de dados de conta como exemplo.
Então tem como você favoritar algum registro por algum motivo. Aqui eu tenho a opção de visualizar quais foram os últimos registros que eu mexi. Então, acabei de mexer numa conta, esqueci o número dela, eu preciso voltar nela para fazer uma alteração. Se eu clicar nesse reloginho aqui, vai aparecer as últimas modificações que foram feitas no sistema. Tá? Seguindo aqui, a gente tem essa opção de exportação. Também não sei se todo mundo já conhece ou já usou essa funcionalidade. Isso aqui é muito bom para fazer relatório. Então, de acordo com o que está aparecendo aqui na minha tela, eu exporto um Excel ou um PDF que vai ser exatamente aquilo, que pode agilizar muito o meu dia a dia para fazer um relatório para o cliente. Eu baixei aqui, deixa eu jogar aqui na tela para vocês verem. Aqui, ó. Eu já baixei o Excel com todas as informações. Como estava filtrado a Sabloy, só apareceu as informações daquelas contas da Sabloy para mim. E de acordo com o que estava aparecendo para mim na minha tela. Então, isso aqui, essas funcionalidades de exportação para fazer relatórios, ou até mesmo para fazer alguma análise que eu não quero fazer direto no sistema, uma análise que eu quero jogar no Excel ali para calcular ou para verificar alguma coisa usando fórmulas, é uma funcionalidade muito bacana. Seguindo aqui, a gente tem a opção de anexos. Todas as telas têm essa opção de você incluir anexos, só que colocar o anexo por si só numa tela, ele não vai fazer nada, ele só vai ficar ali registrado. A ideia aqui por exemplo, na tela de clientes, na tela parceiros clientes, onde são cadastrados os clientes, as filiais. Lá tem uma opção de colocar anexo dentro do registro do cliente, onde que, por exemplo, a gente pode começar a guardar o contrato social, documentação dos sócios, que em vez de pesquisar na pasta, às vezes já está tudo ali à mão no próprio sistema, fica mais prático de vocês buscarem essa informação. Então, essa parte de anexo vai ser, acho que mais de acordo com a orientação, até depois com o William, a Juliana, como é que a gente vai começar a utilizar mais isso, mas só para mostrar que tem essa opção também. Seguindo aqui tem esse botão de configuração, provavelmente não vai estar habilitado para vocês, mas eu vou mostrar como é que ele funciona. Ele que monta como é que as telas vão aparecer, como cada aba vai aparecer, ó. Como é que aparece a aba de e-mail, de gestor, quais campos que vão aparecer. Então, com isso aqui a gente consegue mudar a carinha do sistema, essa tela de configuração. Se alguém pedir remédio para José Eu disse. E aqui, por último, na barra de ferramentas, a gente tem a quantidade de registros, que ele está mostrando a quantidade atual aqui na tela para mim. Eu joguei a Sabloy aqui e já falou automaticamente quantas contas tem a Sabloy. Bem que aqui eu devo estar pesquisando só a filial, não é a matriz. Tá bom? E sobre a barra de ferramentas, são essas funcionalidades que eu queria mostrar. E aqui embaixo tem a opção de grade, que tem as opções de colocar esse filtro de pesquisa que eu coloquei aqui para vocês verificarem, para fazer uma pesquisa mais dinâmica. Tem a opção de selecionar todos os registros e tem também a opção de mostrar algum campo de forma provisória. Por exemplo, tipo de conta. Eu queria ver agora qual que é o tipo de conta desse registro. Ele aparece aqui para mim, parecido com o que essa configuração faz, só que isso aqui é provisório. Na hora que eu atualizar, na verdade, na hora que eu fechar essa tela e abrir ela de novo, esse campo não continua aparecendo para vocês. Se eu já colocar a informação usando aqui a configuração de grade, aquela informação fica permanentemente toda vez que eu utilizar a tela. Beleza? Deixa eu voltar. Sobre a questão de barra de ferramentas, era isso. Tinha alguma dúvida, alguma coisa que vocês também queriam perguntar sobre essa parte ou ficou tranquilo? Tranquilo, né? Então, aqui eu já vou entrando em outro aspecto, que são os tipos de contas. Os tipos de campos. Vocês já devem ter visto que no sistema tem alguns campos que são diferentes. Tem esse campo, assim, que é um campo livre, que é simplesmente uma caixinha, que é um campo de texto. Você pode digitar o que você quiser ali. Ele é um campo totalmente livre, você pode escrever
lógico que, por exemplo, aqui eu usei o exemplo do identificador de conta, que nesse caso você vai usar a regra de nomenclatura que a gente usa atualmente, que é o número da conta, a barra, e se ela é fixo, voz, ou se é um número do registro. Mas ele é um campo livre, você digita da forma que você quiser. Tem o campo de botão, que ele é um campo binário, que ele vai mostrar aquela função, se ela está ativa ou não. Por exemplo, lançamento automático. É um campo de botão que quando você ativa ele, ele coloca aquela conta em lançamento automático a partir daquele momento. E quando também está desativado, O que seria esse lançamento automático? o lançamento automático é quando você não vai mais fazer a apuração daquela conta. Esse aqui são os casos específicos, assim, por exemplo, de contas de provedores locais que não enviam contas, ou que contas que são pagas anualmente, são usados no lançamento automático. São casos muito específicos que utiliza ele hoje em dia, que é contas que você não vai ficar trabalhando com ela, tá? E aqui tem o campo de vínculo, que é esse campo que aparece essas duas caixinhas e esse maisinho aqui. Demonstrando o sistema que fica mais fácil. Diferente do campo de texto, esse campo de vínculo aqui, você não vai digitar algo novo nele. Ele vai pesquisar algo que está em uma outra tela e vincular ele aqui. Por exemplo, aqui na titularidade, eu vinculei essa conta ao cliente Acero. Se eu vir aqui e digitar por exemplo, não tab, ele vai mudar o vínculo dessa conta para facilita, porque facilita o cliente 1. Então, eu não registro uma nova informação aqui. Eu faço a vinculação de uma informação que já existe a esse cadastro. Eu posso pesquisar tanto aqui se eu souber o código, quanto aqui se eu souber o nome. Vou voltar para Acero. Não era nem esse. E que eu também consigo fazer essa vinculação. E aqui na frente tem esse botão de maisinho. Esse maisinho aqui, o que ele vai fazer? Ele vai abrir um pop-up da tela de cadastro daquele campo. Então, por exemplo, aqui, titularidade. Ele é uma tela ele vem da tela de cadastro lá de parceiros clientes. Então ele abre um pop-up para eu fazer um cadastro novo aqui. O que eu já vi também que ocorre algumas vezes vou cadastrar um operador aqui, deixa eu adicionar Oi. E clica aqui e vem pesquisar Oi. O que você está fazendo aqui? Pode acontecer aqui, você pegar e cadastrar uma nova operadora, ou cadastrar um novo cliente através desse maisinho. Então, você praticamente não vai usar ele. Tem alguns casos específicos que vocês usam, por exemplo, lá em contratos. Quando vocês vão cadastrar uma conta, vocês usam esse maisinho porque vocês estão abrindo um pop-up ali dentro do próprio contrato para fazer o cadastro dessa conta. Para vocês poderem fazer os cadastros ali sem ficar saindo daquela tela. Mas, nos outros campos, por padrão, não tem a necessidade de vocês usarem essa opção de fazer o cadastro ali. Só mesmo se, eu realmente não tenho um cliente, eu não tenho uma operadora, eu não tenho essa informação e eu preciso cadastrar. Mas o caso que hoje eu penso que seria mais utilizado isso realmente seria dados de conta. Nos demais casos não teria essa necessidade. Tá bom? Tem alguns outros campos, mas esses aqui seriam os principais. Eu só queria mesmo deixar a diferença, principalmente desse campo de vínculo, para ficar assim, mais conceituado o que é isso, né, nas telas para vocês. Aqui a gente vai entrar um pouco nas telas de cadastros que eu tinha falado anteriormente. A minha ideia aqui não é realmente ficar detalhando como é que vai fazer o cadastro, é mostrar a importância de algumas informações e no que isso pode impactar
na operação do dia a dia de vocês e algumas dicas, algumas funcionalidades extras para também ajudar no dia a dia. Então, aqui, a primeira tela que a gente vai falar é a de parceiros clientes. A tela de parceiros clientes é onde a gente cadastra e fica a informação de todos as matrizes, filiais e os contatos desses clientes, tá, gente? A funcionalidade é realmente registrar toda a informação, tanto informação de cadastro, quanto tem informações fiscais e financeiras que, apesar de provavelmente não aparecer para vocês, não deve ter essas abinhas aqui fiscais, outras informações, mas é onde o financeiro utiliza para verificar como é que vai ser a forma de tributação, como é que vai ser a forma de retenção de algum imposto. Então, por isso que esse campo não é livre para todo mundo. Eu acho que a criação hoje de novos parceiros, tanto matriz quanto filiais, fica lá em cima com a Marcela e o William, e o Vitor e a Juliana, eles que têm acesso para fazer essa criação. Por que a gente faz isso? Justamente porque a criação de um cliente, ou a duplicação de um cliente, pode gerar um impacto no financeiro. Como eu falei inicialmente, como o Sankey é um sistema todo integrado, uma modificação aqui, ou até mesmo uma criação indevida aqui, pode impactar lá na frente, tá? Primeira coisa era essa. A segunda coisa que é explicar como é que funciona essa questão de o que é matriz e o que é filial. Para determinar se um cliente quer uma matriz ou uma filial, é basicamente esse campo. Se aqui no caso esse aqui, o NLS, o código dele é o 474 e aqui a matriz 474. Então, NLS é o cliente matriz. O que eu vou fazer com todos os clientes da NLS? Todos os outros CNPJs, na verdade. Aqui. Todos os outros eu vou colocar tendo a mesma matriz. O Nélio, que é provavelmente um dos proprietários, está cadastrado como sendo uma filial da NLS, ele tem um convênio a ela. Aí, Ivori também é cadastrado como uma filial. Então, eu pego os novos cadastros e coloco todos eles conveniados a uma matriz. O que já aconteceu algumas vezes de erro? Quando, eu sei que vocês não cadastram, mas é importante vocês terem esse conhecimento até mesmo para sinalizar caso dê algum erro. Se, por exemplo, eu venho aqui no cadastro da Ivori, quando eu cadastrei ele, esqueci e coloquei aqui que a matriz é ela mesma. Na hora que eu for tentar cadastrar uma conta lá em contrato, vai dar erro, vai estar falando assim, essa conta não pertence a esse cliente, porque a Ivori não está ligada ao cliente NLS, ela está ligada a ela mesma. Então, ela não está sendo apontada para aquele cliente matriz. Então, isso pode gerar erro na hora de fazer o cadastro de uma conta, porque aqui está errado no sistema. Então, essa é a importância de, na hora que vai fazer principalmente cadastro de uma filial, sempre verificar se isso daqui está de acordo com a matriz. A matriz de todas as filiais daquele mesmo cliente estão iguais. Senão, não vai vincular o contrato. Igual eu disse, eu sei que vocês não cadastram, mas já fica uma dica de, deu problema no meu cliente. Dá uma olhadinha aqui, vê se está certo isso e fala, aqui ó, tá errado, muda para mim, fazendo um favor, porque eu não estou conseguindo vincular. Além disso, a gente tem as informações de endereço aqui do cliente e tem também as informações de contato. Deixa eu até voltar aqui deixa eu pegar, na verdade, o casa do construtor. A aba contato. Dentro da aba contato, a gente vê que tem duas abas aqui.
A primeira, gente, essa aba aqui de contato, ela é realmente a informação de contato do cliente. Hoje dá para ver no sistema que isso não está sendo muito preenchido, pelo menos em alguns clientes. O importante de preencher essa informação é facilitar a dinâmica do dia a dia. Por exemplo, vamos falar um consultor comercial, tipo o João vai fazer uma ação em alguns clientes, ou a mais, o Flávio vai fazer uma ação com alguns clientes também. Às vezes ele tem que pegar, perguntar para vocês, pedir, aí tem que fazer um levantamento, correr atrás dessa informação dentro da empresa, porque ela não está centralizada em nenhum local. Aqui é justamente onde que a gente tem que centralizar essa informação. Então, eu tenho aqui, na casa do construtor, eu tenho contato do Caio, eu tenho contato do João, do Pedro. Registra aqui toda a informação de contato mesmo, o nome, qual que é o cargo dele, se você tiver informação do cargo, se não tiver também não precisa, mas se tiver, o e-mail, o CPF também, se tiver, telefone, porque isso já facilita o dia a dia. Porque em vez de alguém na hora de falar, não, estou precisando falar com alguém lá da casa do construtor, em vez de parar vocês e ter que olhar lá no ASC, ou procurar essa informação em algum lugar, a pessoa já pode vir diretamente aqui, não, casa do construtor, olhei lá no cadastro, tá toda a informação ali para eu poder entrar em contato com ele. E não precisa ficar interrompendo vocês. Então, ganha também o dinamismo no dia a dia, manter isso aqui o mais atualizado possível, tá bom? E dentro também do cadastro do contato, tem uma segunda aba aqui, que é o contato login operadora. Essa aqui já é a informação que impacta no dia a dia de vocês. Que nada mais é que as informações de login, ou até mesmo informações para solicitar atendimento, quando é uma senha única daquela operadora. Por exemplo, que no caso do Caio, a gente fez o exemplo da Vivo. Na Vivo, para a senha do Meu Vivo, o Caio, em todas as contas, em todos os cenários, ele vai ter o mesmo login, a mesma senha, a mesma informação. Então, a gente cadastra uma única vez essas informações de contato de login na operadora do Caio, e depois eu vinculo isso, eu faço o vínculo uma única vez na conta. Por que foi feito dessa maneira? Não podia colocar essa informação direto na conta? Poderia. Mas vamos pensar, vai que mudou essa senha aqui. Mudou de 12356 para 12357. O que eu ia ter que fazer se eu tivesse colocado essa informação em cada uma das contas separadamente? Eu ia ter que entrar em cada uma das contas e atualizar uma por uma. O fato de ter um cadastro único centralizado vai fazer, a partir do momento que eu mudei aqui, muda-se para todos. E outra coisa, esse campo aqui foi pensado também para as contas onde um único login, uma única senha, vale para todas as empresas, todas as contas. Isso é muito utilizado quando vocês são gestores ou quando alguém quer facilitar o gestor. Por exemplo, no caso da Oi. Na Oi, até onde eu tinha informação, é uma senha única para todo de acesso e um login de acesso para todas as empresas. Então a Juliana, ela usa a mesma senha e o mesmo login para acessar em todas as empresas que ela está cadastrada como gestora. Então eu não tenho a necessidade de a cada cliente cadastrar a Juliana. Quando eu for vir em dados de contas, eu vou simplesmente vincular aqui a empresa gestora, que é no caso, mesmo eu estou falando de outro cliente, a empresa gestora é a empresa 1, e aqui eu vou cadastrar a Juliana. Pronto, automaticamente as informações da Juliana, que está cadastrado aqui na tela de parceiros de clientes, são vinculadas à conta e vão aparecer na tela lá de apuração para vocês. Beleza? Lembrando que essa parte aqui, essa informação de contato de login do operador é usada nesses casos onde uma senha, um login único é utilizado para todas as contas, todas as empresas. Tem casos que cada conta tem uma senha e um login. Aí por isso que a gente tem um campo adicional lá na tela de cadastro, que é o contato gestor online, que é justamente para quando tem esses casos específicos de uma senha para cada conta, tá bom?
Só para mesmo conceituar esses dois pontos de diferença. Parceiros, passei isso daqui. E agora a parte de contratos. Contratos facilita. Ô, Thiago, essa configuração que você fez aí agora é aquela que aparece na tela, na primeira tela quando a gente abre a conta e a gente clica para enviar a fatura, aí aparecem os dados. Isso, é essa mesmo. É daqui que vem aquela informação. Se tiver alguma informação ali que está faltando, ou alguma informação ali que está errada, você conserta ela aqui, tá bom? Aqui agora a gente vai entrar na parte de contratos. No mesmo sentido da tela anterior, contratos, vocês também não utilizam ela como um todo. Como um todo, mas também eu vou mostrar ela de uma forma mais geral para vocês. O contrato, ele é uma tela onde está gravada toda a informação de quem que é o responsável, tanto o consultor de atendimento, o responsável comercial. Então, é a partir do momento desse vínculo aqui, ó, que eu mostro quem que é o consultor daquele cliente, que faz aparecer o cliente para vocês lá no painel de contas ou no painel de clientes. Às vezes fala, não, Thiago, não está aparecendo um cliente para mim. O que pode estar acontecendo é que ele não está vinculado a você, pode ter sido vinculado a outro consultor. Então é aqui onde que a gente faz esse vínculo do contrato ao cliente, ao consultor, e também onde a gente faz o vínculo ao consultor comercial, para eu saber quem que é o consultor comercial, quem fechou esse contrato, o vínculo é feito aqui. Além disso, eu vou abrir aqui para vocês verem que esses campos ficam ocultos. Vou pegar o rosto. Além disso, toda informação de faturamento, de como vai ser faturado esse cliente, qual que é a data, qual que é o demonstrativo, toda informação financeira voltada para o financeiro está cadastrado aqui. Apesar de vocês não verem, porque está escondidinho, essa informação fica visível mais para a Alverina e para a diretoria, toda essa informação financeira é cadastrada aqui no contrato. O valor que eu vou cobrar do cliente, eu faço o cadastro dele aqui, toda a informação de como vai ser faturado, tudo isso está aqui no contrato. Por isso que também é uma tela que a gente não deixa muito acesso, porque mais do que parceiro e clientes, a tela de contrato é uma tela que impacta muito. Uma exclusão de um contrato aqui, você perdeu a informação de faturamento, você pode até deixar de faturar algum cliente ou algo desse tipo. Então, toda essa informação é registrada e cadastrada aqui na tela de contratos. E, além disso, é vinculada às contas, que aí já é algo que vocês fazem no dia a dia de vocês, ao contrato. Então, eu falo aqui que aquela conta que eu cadastrei lá em dados de contas, ou eu fiz mesmo o cadastro aqui, que pertence ao cliente casa do construtor, está esse contrato. Uma coisa que eu tinha falado anteriormente sobre a questão de cadastro é justamente aqui, que a gente faz o cadastro por aqui. A gente clica no maisinho aqui, abre esse pop-up e a gente faz esse cadastro. Vocês já devem ter notado que a tela é bem diferente da dados de conta, apesar de ser a mesma tela. Isso aqui é um pop-up da tela dados de contas. Mas por que ela está diferente, Thiago? Por que ela não fica igualzinha a como a gente vê lá em dados de contas? Ela é diferente assim porque ela foi construída assim, nativamente, como a Sun que desenvolveu ela dessa forma, com essas abas. E como é um pop-up, a gente não consegue editar ela. Já a tela de dados de contas, a gente editou ela para ficar mais concentrada as informações que eu quero ver em primeiro local ali na tela geral. A gente redistribuiu, porque lá a gente consegue fazer essa modificação. Aqui não. Aqui ela fica assim, do jeito que ela foi construída. Mas depois não consegue editar? Aqui? Não, tipo assim, cadastra aí, mas depois pelo outro pode editar, porque o que você está fazendo aqui você está usando a mesma tela. A informação que você cadastra aqui
vai ser registrada lá em dados de contas. Então não é modificado aí. Isso. O que eu tô falando assim, a disposição da tela eu não consigo modificar ela. Entendeu? E também aqui também não é. Aqui foi feito para cadastro. Você pode até conseguir editar alguma informação aqui, mas há chance de ter erro na hora que você edita uma conta aqui. O ideal é que você, na hora de editar, edite sempre lá em dados de conta, que é só mesmo para você fazer o cadastro inicial da conta, tá bom? E, como eu disse anteriormente, para cadastrar aqui, você não tem a facilidade de duplicar que tem na outra tela. Então você vai registrar aqui, colocar a operadora, colocar quem que é o titular, você vai fazer toda a informação aqui, primeiro a informação inicial, tem que colocar qual que é a informação o tipo de conta, o endereço. Você salvou ela já vai aparecer aqui para você, você coloca a informação e o valor base. O interessante aqui é que, beleza, eu cadastrei, já vinculou ao contrato. Só que se eu vou fazer 50 contas desse jeito, vocês concordam comigo que é muito mais demorado do que eu cadastrar 50 contas lá direto em dados de contas, principalmente usando essa função de duplicando a informação e depois simplesmente vir aqui, ó, porque além de cadastrar, como eu mostrei, essa aqui é uma tela de vínculo. Eu posso pesquisar quais são as contas. Ó. Eu cadastrei uma conta hoje na Casa do Construtor. Vim aqui, só vinculei. Ela está começando. Vamos falar que ela começou no início do mês. Valor base dela aqui. Se eu tiver informação 150, vinculei. E eu posso ir vinculando outros. 61, acho que não está vinculado. Ó. É 100. Fazer o vínculo depois de criar várias contas é mais ágil. Então, a dica aqui também é essa. É muita conta? Tenta fazer lá em dados de conta, depois ir vinculando ela aqui. É pouca conta, cadastra ela aqui direto, porque ela já vai estar vinculada automaticamente às contas. Outra informação também sobre essa tela aqui, na verdade, sobre a tela e sobre as contas, é o quê? Quando é um contrato de redução, igual é o caso aqui na Casa do Construtor, alguém que já deve ter recebido ligação da Alverino pedindo, já está as contas liberadas. Porque o que acontece? O contrato de redução, ele só é liberado para a Alverina faturar se todas as contas que estão aqui como contas referenciais estiverem apuradas e autorizadas naquele período. Então, eu autorizei e liberei essas duas contas. Essa daqui ainda não consegui baixar, não consegui enviar para o cliente. Enquanto essa conta não tiver autorizada, a Alverina não consegue faturar. Então, até para vocês verem como é que essa interligação do sistema funciona. Isso daqui trava o faturamento. Já deve ter recebido ali, libera aí para mim, que autoriza essa conta. Então, esse é o conceito. Toda conta que é referencial. Quando é conta especial ou conta eventual, não impacta. Então, por exemplo, pode acontecer lá de estar faltando algumas contas, porque a operadora não liberou, não chegou a data ainda, a Alverino ligar, eu preciso que você libere esse cliente para mim. Aí você vê lá um monte de conta em aberto. O que você tem que se preocupar é com conta referencial. A especial eventual você pode aguardar que não está impactando no financeiro. O que está impactando são as contas que são referenciais. Essas que precisam estar liberadas para conseguir poder faturar o contrato. Beleza? Sobre contrato aqui, tem alguma outra dúvida? Se tem algum outro questionamento ou ficou bom? É na prática mesmo que vai. Não, por isso que eu tô falando assim, a minha ideia não é detalhar, é mais entender os conceitos e entender alguns pontinhos aqui que possam ajudar no dia a dia. Grupo de e-mail. Grupo de e-mail, apesar de ser uma tela simples, ela tem bastante pontos aqui que podem impactar também na operação como um todo. No grupo de e-mail que a gente define como vai ser montado o e-mail para o cliente.
tanto o assunto, quanto o corpo do e-mail e quem que vai receber esse e-mail. Primeira coisa aqui, descrição. A descrição do nome do grupo de e-mail é para facilitar o seu dia a dia. Então, por exemplo, casos onde você tem cliente tipo Rede Inspira, que tem várias contas, como a Sablog, que tem acho que vários grupos de e-mail, você pode colocar ali a forma que fica mais fácil de você identificar. Lógico que é bom sempre seguir a regra. Coloca primeiro o nome do cliente, barra, aí o CNPJ da filial, o nome da filial, isso para facilitar a sua identificação. Essa descrição aqui não vai para o cliente, é mesmo para cadastro interno para facilitar a pesquisa. Seguindo aqui, o assunto é o assunto do e-mail. Essa descrição aqui, ó, facilita telecom, barra, autorização de fatura, barra, ela não pode ser alterada. Por que não pode ser alterada? Foi criada uma regra no Outlook que a partir do momento que ele identifica um e-mail escrito com o assunto escrito dessa forma, ele automaticamente aqui na frente coloca qual que é a referência daquelas contas que você está enviando para o cliente. Então, o sistema ele faz uma regra de verificar, não, tem esse escrito dessa forma, eu vou colocar aqui que a referência é 6 de 2023 ou 7 de 2023, de acordo com o que você está liberando. Então, é aqui que o sistema ele faz essa visualização. Então, se pegar aqui, não gostei não quero mudar para autorização, só autorização. Não vai colocar mais a referência. Se você quiser modificar, você pode até colocar aqui na frente do texto alguma coisa, caso você precise diferenciar os e-mails. Acontece, por exemplo, com as prefeituras, a Ana ela coloca aqui na frente, por exemplo, prefeitura tal, né? XXX. Ela coloca o nome da prefeitura, porque continua ali o texto padrão, ela só coloca isso para facilitar a pesquisa dela no Outlook. Não tem problema, vocês podem fazer isso, só que sempre tendo cuidado para não apagar a primeira parte. Algo parecido acontece aqui com o corpo do e-mail. O corpo do e-mail também é a mesma coisa, é como está montando ali o corpo do e-mail que o cliente está recebendo. Vamos falar que tem caso, vamos supor que tem casos aí que o cliente ele gosta ou ele precisa que o e-mail seja escrito de uma outra forma. Você pode mudar aqui, por exemplo, personalizar e colocar o nome dele em vez de colocar prezado, que no caso que eu vou colocar Caio. Eu posso fazer alterações aqui, só para vocês entenderem o que significa esses BR entre chaves aqui e essa tabela. Isso aqui é espaço. Na hora de montar o e-mail, eu fazer isso daqui, não vai dar espaço, porque ele monta através de código. Então, para ele saber que tem um espaço aqui, é isso daqui, ó. Isso aqui é um espaço, isso aqui é outro espaço. Estou dando 2 espaços a partir do nome. Então, pode mudar só sabendo que se eu apagar isso daqui, eu vou tirar o espaço. E a mesma coisa que a tabela. A tabela é um campo que você não pode tirar, porque ele é justamente o que gera aquela grade de e-mail para o cliente. Se eu pegar e fazer isso aqui, ó, você só vai mandar para o cliente. Cai e segue as suas faturas, sem nenhuma informação. A tabela que constrói aquela grade com as contas que você está enviando para o cliente. Tá bom? E, por último aqui, você vai colocar dentro do grupo de e-mail os e-mails que vão receber. Com a informação aqui de quem que é o destinatário e a informação de e-mail. Uma coisa importante sempre só deve ter apenas um e-mail principal. E os demais tem que ir como cópia. Porque se colocar mais de um e-mail principal, ele dá um erro na hora do envio, tá bom? E também sempre ter atenção aqui na hora de escrever o e-mail do destinatário. Porque às vezes já aconteceu, e aconteceu em muitos casos de, por exemplo, tá assim, ó. Casa do construtor. Deixa eu não mudar aqui não. Tá casa, espaço do espaço construtor. O e-mail não vai dar erro, vai ficar parado lá na caixa de saída de vocês. Então, sempre ter atenção nessa parte quando for cadastrar, porque tá aqui, vai impactar lá no envio do e-mail,
Pode ser que na hora você não vê que o e-mail não foi enviado e ele está parado porque aqui o cadastro ele está errado, tá bom? E mais uma coisa, eu vejo que muitas vezes vocês pegam na hora, lá na tela de envio de e-mail, pode ser por alguma demanda específica, alguma demanda contínua, vocês colocam para vocês receberem esse e-mail também. Não tem problema. Mas se for algo contínuo, em vez de ficar a cada e-mail que vocês forem enviar, colocar lá direto na tela de envio do e-mail, que você vai digitar o seu e-mail, cadastra aqui de uma vez. Coloca aqui você como cópia, que você sempre também já recebe, você não tem que ficar fazendo essa alteração. Porque fazer alteração lá na tela de envio de e-mail, se, por exemplo, coloquei 2 vírgulas sem querer, ou esqueci de colocar uma vírgula na hora de colocar o outro endereço de e-mail, também dá erro na hora do envio. Então, é mais seguro e mais prático cadastrar diretamente aqui do que ficar fazendo alteração lá. Não que não possa, tá, gente? É só o que é mais prático mesmo. Tem um grupo de e-mail TV Facilita. É para as contas de gestão direta. Porque, explicando, as contas de gestão direta foram definidas que a gente não envia para os clientes. Então, o que a gente fez foi criar um grupo com uma lixeira, que é o TV Facilita, que a gente envia todos os e-mails para lá, só mesmo para ir despachando esses e-mails. Mas todos gestão direta está cadastrado já o TV, ou não? Todos os gestão direta que tem que estar cadastrados estão. Tem casos específicos que a gente envia para o cliente, mas são, acho que se não me engano, são 5 casos. Que, por exemplo, o caso Carolina Baby. Porque o que acontece? No demonstrativo de redução dele, entra as contas de gestão direta. Então, a Alverina, ela mesma entra lá e apura essa conta, e essa conta sim é enviada para o cliente. Então, ela está configurada para isso. Carolina Baby envia, cliente? Tem que enviar cliente? Gestão direta? É. Sim. Bem-vindo. Não, porque eu. Não, perdão. Na verdade, não. E... Não, é porque é porque são duas coisas, são coisas separadas. A conta não precisa enviar. A conta não precisa. É porque o relatório que ela faz um relatório com todas as contas, no relatório dela aparece a conta de gestão direta, tá? É porque praticamente gestão direta Não, vai as contas não mexe em nada. O gestão direta não vai mexer, não. É porque a gente tinha pensado em fazer assim antes, depois mudou. Gestão direta, em nenhum caso, vai enviar para o cliente. Tá? Te peguei. Mas é o que ele deu, foi da minha carteira, que ele estava ciente da ela foi gelada, ela travou de você. E aqui, gente, é a tela de dados de contas. Em dados de contas, é a tela onde que realmente fica a informação das contas. Vamos voltar na casa do construtor. Nossa, toda hora eu erro no filtro. Sim. Clica. É aqui que está todas as informações sobre a conta do cliente. O que é importante a gente saber aqui na tela de dados de conta? Uma das primeiras coisas que eu acho interessante, se vocês já estão com essa conta na carteira há algum tempo e não colocaram, é o valor estimado. O valor estimado, ele é basicamente quanto se espera que aquela conta venha. Então aqui, essa conta aqui, eu espero que ela venha R$ 135, mas eu tenho uma tolerância de até 3% de variação. Então 3% para cima vai dar mais até uns R$ 4, um pouco menos de R$ 4 para cima, então até R$ 38 ela vai passar aqui, e também até 3% para baixo, até uns R$ 132 ela vai passar. Quando eu coloco esse valor estimado e eu coloco o limite de tolerância, ela após eu apurar essa conta, ela é auditada automaticamente se ela estiver dentro daquele limite de tolerância. Então eu economizo uns minutos do meu dia de ter que pegar aquela conta, abrir lá na auditoria, auditar ela. Isso é para todas as contas? Todas as contas você pode fazer isso. Só que, Perdi meu tempo demais. principalmente você e a Andressa, acho que quem de sucesso está aqui são vocês duas, né? Como vocês trabalham geralmente com clientes novos,
pode ser que ainda não foi definido qual que é o valor estimado, porque não é o valor que o cliente chega, porque há uma expectativa que reduza aquela conta, né? Mas eu acho que vale muito a pena vocês conversarem com o Vitor, com a Camila, e verificar qual conta vocês podem colocar em valor estimado, porque isso economiza um tempo de vocês. Porque vocês deixam de ter que fazer uma tarefa que não precisaria. Uma coisa de 135, vem de 136. Vocês vão auditar ela? Lógico que não. Lógico que também tem que ter um discernimento aqui. Se é uma conta de 50 mil, eu não vou colocar 3%, porque 3% de 50 mil, como é que fala? R$1.500? Aí eu vou colocar 1%, sei lá, algo nessa faixa. Lógico que tem, por exemplo, a conta de R$135, eu poderia colocar 5%, 6%. Então, é bom sempre, assim, conversar com os gestores de vocês, qual que é a variação aqui que eu posso colocar, e colocar em o máximo de valor estimado aqui para vocês ganhar dinamismo no dia a dia. Outra coisa, data de vencimento. Já aconteceu, acho que tem casos aqui que já mudei a data de vencimento, na apuração tá com a data errada. Por quê? Como é que até explicar como é que acontece a geração de apuração das contas. As apurações são geradas no mês seguinte, todo dia primeiro do mês anterior. Então, no dia 1º de junho, o sistema gera automaticamente todas as apurações de julho. Então, ele cria tudo lá em julho. Se você abrir o painel de contas aqui e olhar, julho já está tudo criado, foi criado lá no dia 1º. E o que ele faz? Ele vê as contas que estão criadas, que estão ativas, vinculadas a um contrato, e vê as informações que estão ali e cria aquelas apurações. E a data de vencimento, se vocês veem aqui, que não é um campo de data, é um campo de número. Então ele vê aqui, dia 15. Se eu estou gerando a apuração do dia 6, eu vou colocar aqui 15/6/2023. Se eu estou gerando mês 7, 15/7/2023. Quando eu altero isso daqui, o sistema ele não faz um recálculo disso, porque isso demanda muito recurso do sistema. Porque tem que fazer. Se eu colocasse para cada vez que tem uma alteração e fazer um recálculo, o sistema ia travar. Então foi definido dessa forma que, a partir do momento do dia 1º, ele faz essa geração de todas as datas de vencimento. Se eu pego e altero aqui, por exemplo, hoje não é mais dia 15, mudou para o dia 1º, para o dia 2, e salvo aqui, lá na tela de apuração, quando eu for ver a referência 7, vai continuar com o dia 15. Por que está continuando com o dia 15? Gerou lá no dia 1º. No dia 1º ainda era dia 15. Então, Sim, lá... acho que eu mudo a data dessa porcaria. Não é possível, eu vou acabar atrasando para poder pegar a fatura. E eu percebi que próximo mês já estava gerado, então que só no mês seguinte Exatamente. ia vir lá no valor na data certa. Exatamente. Em agosto, essa conta vai ser gerada com a data de vencimento correta. Mas, como ela já foi gerada para esse mês, ela vai estar com a data lá do dia 15, que era a data anterior. Realmente isso é padrão do sistema, mas quando você vai apurar, você tem a opção de colocar a data correta. Isso acontece com os casos que vocês mudaram a data de vencimento. Aí realmente não tem o que ser feito, tá? Outra coisa aqui é a questão do endereço. Às vezes, vou cadastrar um endereço de uma conta aqui, está com CEP geral. Mas não apareceu o endereço, não apareceu o bairro. Tem que cadastrar esse CEP correto. Não necessariamente. Porque, por exemplo, se eu coloco 36... Aqui. É uma cidade que não tem, só tem um CEP geral. Não vai aparecer endereço. Eu preciso pedir para a Marcela, que hoje é quem cadastra essas informações, cadastrar que nesse CEP tem uma rua tal e um bairro tal? Não precisa. Por exemplo, se for uma rua Getúlio Vargas, que é uma rua que já está cadastrada, é só eu vir aqui e... Calma aí.
já tem o Getúlio Vargas. Então, eu só venho aqui... Ela não está vinculada ao CEP, não. Não, o CEP ele só adianta. O CEP ele adianta o cadastro. Mas, se não tiver a informação ali, quando eu coloco o CEP, eu posso cadastrar aqui, olha. E essa rua fica no centro. Pronto. É porque o CEP geral, né? Só um cadinho. Essa parte do geral de cadastros seriam isso. Eu vou até, assim, entrar num ponto aqui que às vezes vocês têm dúvida, por exemplo, envio de relatório. Esse botão aqui é para criar uma tarefa de envio de relatório. Vocês não precisam utilizar isso. Isso aqui é utilizado mais pela Débora e pelo André para saber quais contas eles têm que fazer relatório mensal ou não. Se tiver marcadinho aqui, deixa, não precisa mexer nele. É tá? a mesma coisa de marcar lá no contrato e marcar aí? Não tem que marcar só lá no contrato, não? Não. Aí pode marcar também? São coisas diferentes. Aqui é para fazer o relatório daquela conta. Então, toda vez que aquela conta for apurada, aparece uma atividade para eles de fazer um relatório. Então, porque eu fiz alteração de algumas que precisam de relatório, aí eu alterei, tive que entrar lá em contrato. Mas se eu tivesse feito aí no dados de conta também daria? Daria, ia gerar uma tarefa. Além de auditar, quando aparece lá a tarefa de auditar, quando vocês vão na lista de tarefas, além dessa tarefa, ia ter uma tarefa também de gerar relatório, quando é feito aqui. Mas, por padrão, quem utiliza isso hoje em dia é só o André e a Débora, porque isso aqui é usado atualmente só para as contas móveis. Tá? Porque ela pediu para eu poder marcar se eu precisava. Ela pediu. Aí eu entrei em contrato, eu não sabia que poderia ser feito por aí, pelo dado. Pode ser por aqui. Tá? Esse possui limite especial é quando uma conta tem que ser liberada com prazo de antecedência. Eu posso colocar aqui que ela tem que ser liberada no máximo 5 dias de antecedência e coloco esse possui limite especial que na barra no painel de contas isso também é notificado para vocês. Só que fica piscando, jogando purpurina, assim, mas isso que eu ia falar. Vou ser bem sincero, eu não lembro como é que tá a funcionalidade disso daqui. Eu acho que ele ainda não está implementado totalmente. Por isso que a gente também não está utilizando por enquanto. Não, porque não, porque meu cliente ficou 15 dias impossível. 15 dias é difícil, tem cliente meu que precisa de um mês. Mas isso é até bom saber que tem demanda sobre isso, que a gente até volta a focar mais nessa parte que a gente tinha deixado um pouco. Não, mas tem cliente que fica pedindo toda hora, a gente já sabe. Com antecedência, né? Aqui é onde faz o vínculo do grupo de e-mail. Uma informação que alterou há pouco tempo sobre o grupo de e-mail. Agora, depois que você cadastra uma conta, vou até fazer aqui. Tá. Dupliquei. Essa é a conta. Vocês. Tá. Salvar. Eu criei essa conta nova. Se eu pegar agora e tentar alterar aqui a data de vencimento. Ah, não, eu tô na base de treinamento, vai dar erro. Aqui não deu erro porque eu tô na base de treinamento. Mas se eu tentar alterar uma informação de uma conta que eu já acabei de criar e ela não tem grupo de e-mail, vai aparecer uma tela de erro para vocês. Eu sei que já aconteceu com algumas pessoas, não sei se aconteceu com o pessoal que está aqui, mas porque ele fala que você não vinculou um grupo de e-mail a essa conta. Por que a gente fez isso? Estava dando um problema na autorização de faturas, que na hora que ia autorizar lá, algumas contas não eram autorizadas, ou falava que autorizava e não gerava o e-mail na fila. Quando a equipe da Sankia foi analisar, o que estava ocorrendo era que quando ia autorizar as contas, tinha algumas contas ali que estavam sem grupo de e-mail, e isso estava impactando na tela de autorização. Então a solução que foi adotada é justamente criar esse erro para lembrar que você tem que colocar um grupo de e-mail naquela conta ali, porque senão você não vai conseguir salvar a sua alteração, tá? E aí fica também um alerta. Criou uma conta que já está vinculada a um contrato, vai enviar para o cliente, mas não tem o grupo de e-mail ainda.
cadastre pelo menos o nome do grupo de e-mail, um grupo de e-mail provisório enviando para vocês mesmos, porque senão não vai conseguir mexer nessa conta para evitar justamente erro lá na tela de autorização. Porque, como eu disse, como o sistema está todo vinculado, a questão de um cadastro aqui gera um erro lá na tela, lá na frente, que não gera um e-mail ou não permite autorizar, tá bom? Aqui a gente já falou sobre a questão do gestor sob baixa de faturas, mas só voltando a salientar, por exemplo, vamos falar, eu sou o gestor para baixo aqui da casa do construtor. Eu não preciso criar um contato, um nome de contato lá dentro do cliente casa do construtor. Se eu já estou cadastrado na empresa Facilita, eu só vou vincular os meus dados aqui. Então, só é necessário, nesses casos, ter um cadastro apenas para cada pessoa. Então, às vezes eu sei que já aconteceu alguns casos de, por exemplo, ter o Thiago cadastrado na Facilita, ter o contato do Thiago cadastrado na casa do construtor, não tem essa necessidade, tá? Porque quando são esses casos que é uma senha para todas as empresas, que é o caso da Oi, que é o caso do Meu Vivo, se eu não me engano, ou Vivo Gestão, que é um para todos, só fazer esse vínculo. Quando é o caso de uma senha, um login para cada uma das contas, que é quando é individualizado, aí sim vocês vão usar uma outra aba, que é a aba de gestor login, gestor online, que ali você cadastra a informação para aquela conta. Beleza? Sobre dados de contas era isso. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é a parte de filtros. Igual acho que vocês viram aqui, geralmente quando eu pesquiso eu uso os filtros para pesquisar, e é uma funcionalidade muito bacana, principalmente para facilitar o dia a dia de vocês. Vocês têm a liberdade de criarem esses filtros da forma como vocês acharem melhor. E eu até assim, vou dar uma dica aqui que no último treinamento a gente estava fazendo, o pessoal achou bacana. Para criar filtro, basta clicar aqui no filtro e vai aparecer aqui embaixo os filtros que eu já criei. E aqui eu tenho a opção de criar um novo filtro. Aqui eu vou dar o nome do meu filtro. Vou colocar minha carteira. Eu quero fazer um filtro da minha carteira de clientes. Porque eu não tenho necessidade de ficar vendo as contas de outros clientes. Eu vou pegar aqui o parceiro, no caso, as matrizes. Então, eu vou falar aqui que um dos clientes da minha carteira é a casa do construtor. E vou adicionar um outro cliente aqui. Vou colocar aqui também parceiro, que é a casa do construtor, ou deixa eu pensar, vou colocar facilita aqui. Tá? Vou colocar aqui que esses dois clientes são da minha carteira. Eu posso colocar quantos eu quiser. E esse variável aí? Eu vou mostrar ele depois, que ele também é bem interessante. Mas aqui eu estou dizendo que a descrição, o código do parceiro tem que ser igual a esse código ou a esse código para aparecer para mim. Salvei ele aqui. Deixa eu tirar o filtro que eu estava usando. Não, já está ativo. Vou aplicar. Só vai aparecer para mim as contas que são da minha carteira, que é da casa do construtor ou que são da Facilita. Esse Lucas está aqui, mas é porque a matriz dele é a Facilita. Então, aparece para mim as contas que são da minha carteira. Isso aqui eu acho que já é uma das funcionalidades que adianta bastante no dia a dia. Esse é só um exemplo. Igual você perguntou aqui agora, eu coloquei que tem que ser igual. Mas, por exemplo, eu posso colocar a função diferente. Eu não quero ver contas que não... por exemplo, eu não quero ver conta da Oi. Eu quero ver outras contas. Então, eu vou colocar operadora que diferente da Oi. Tá.
Tem Oi. Aí eu vou pegar. Eu posso usar dois filtros ao mesmo tempo também, mas aqui eu vou usar só um. Vai aparecer todas as contas sem ser da Oi. Então, cada um dessas condições aqui me faz eu poder criar um filtro diferente. Então, eu posso colocar diferente, contendo. Por exemplo, eu uso esse contendo aqui no meu caso para ver as contas que são gestão direta. Então, eu coloco toda conta que contém o nome gestão direta para aparecer para mim. E a gente consegue isso fazer no painel de contas? Pensei nisso agora. E aí Painel, no painel de contas eu não quero que apareça as contas que são facilita, HRZD. Acho que o painel de contas não tem o filtro, que geralmente está na tela de cadastro. Aí tem nessa tela e tem na tela de OS, tem várias telas. Mas o painel eu acho que não. Toda vez que você atualiza, Aí fica lá, a gestão facilita e fica agarrando lá. Aí fica, será que precisa? Não. mas tem que ir lá e filtrar. Essa, Mas aí é evitar. essa aqui ela não tem. Porque esse função de filtro, ela aparece em todas as telas de cadastro. E na tela de OS, basicamente é uma tela de cadastro também. Mas isso aqui eu também queria mostrar mais para vocês, para mostrar que tem uma opção para vocês facilitarem o dia a dia de vocês. Que aí vocês podem fazer essa criação de filtros. Aí vocês podem ir na tentativa e erro ali. Deixa eu tentar dessa maneira. Não ficou bom. Exclui ou edita ele, que você pode ir editando aqui e criando os filtros de vocês para... Em painel de contas a gente não pode apagar, né? Uma conta. Não. Até explicar para vocês o diferencial. Painel de contas, painel de clientes, ele é o que a gente chama de dash. Ele é o quê? Ele é uma tela só para você visualizar. Você não opera nela, você não faz nenhuma modificação nela. Toda modificação que você tem que fazer ou é na tela de cadastro, de dados de contas, ou na tela de parceiros clientes. Na tela aqui, no painel de contas, você só vai visualizar. No painel de contas não tem nada que a gente não consiga fixar para não aparecer. Tipo assim, eu não quero que apareça as contas de gestão direta. Porque toda vez que a gente atualiza, aí tem que ir lá, aí tem que filtrar para não aparecer ela. Não, porque... Dá para não aparecer? Deixa eu até ver, acho que... Não. Aqui não. Mas a de gestão direta, também tem adiantando vocês, a gente já está até pensando numa forma dela não ficar aparecendo. A gente ainda não... O interessante dela aparecer é porque quando você vai fazer uma consulta, você quer saber se aquele cliente ele é AGA, se ele é RZD, se ele é facilita, isso ajuda bastante. E a gente faz a consulta lá. Não, mas na hora de liberar a fatura, aquele monte de gestão direta lá. Não, mas essa informação é de aonde que está. Na verdade, a gente está pensando em fazer isso a nível de linha. Vai ter uma outra tela para você verificar isso e a ideia é tirar a gestão direta daqui. Só que a gente ainda não conseguiu definir como a gente vai fazer isso, mas já está em processo para isso. Mas nessa tela aqui não consegue fazer nenhuma alteração e também não tem o filtro, porque o filtro ali aparece só mesmo nas telas de cadastro, tá bom? Essa gestão direta de um exemplo, tem lá clientes da Oi. Sim. Um cliente ele tem 3 contas de gestão direta. Ele pode jogar essas 3 em uma carteira específica, além de estar no meu nome? Numa carteira não, porque o que acontece? A carteira ela é de acordo com o contrato. Até saindo um pouco do assunto, mas até já adiantando para vocês. O que acontece? Vamos pegar um exemplo aqui de um... Por exemplo, deixa eu pegar um contrato que tem uma gestão direta. Deixa eu pensar. Ih, gente, lá fugiu a cabeça. Quase todo cliente tem, eu tô... São Simões acho que tem. É gestão direta. Tem aqui, conta de gestão direta. Até que no sistema mudou. O que acontece? Aquela conta de gestão direta está vinculada ao contrato. Então, eu não consigo pegar uma conta específica aqui e colocar em uma outra carteira. Porque eu estou falando que esse contrato aqui está sendo gerido pela Iliar. Não sei se ainda lembra, mas... que esse contrato aqui é da Iliar, então aparece todas as contas que estão cadastradas aqui para o Iliara.
Mas você não pode tirar então essa conta daí? Também não posso fazer isso agora, porque agora a gente está fazendo uma outra movimentação, onde a gente está fazendo um controle de gestão direto por linha, até para adiantar o faturamento, o Igor está envolvido nisso, para automatizar esse faturamento por linha. Então a gente está fazendo uma nova fórmula de cálculo para isso. Então ela tem que manter aqui dentro. A nossa ideia agora é fazer uma fórmula onde as contas de gestão direta, já que teoricamente não tem que autorizar, não tem que ficar auditando, ela pare de aparecer no painel para vocês. E quando vocês tiverem que consultar, vai ter um painel à parte só para ver informação dessas linhas, qual que é a central que ela está, sei lá, HRZD, igual aconteceu ontem, que foi vocês estavam que deu problema. Esse Minas. A ideia é ter isso de fácil acesso no sistema, que eu jogo o número da linha ali e já vejo no próprio Sunker em qual central que está aquela linha. Se ela é HRZD, mais esse tipo de informação. Jogar pela linha. Pela linha. Também, Maravilha. aí, E o cliente não tem então, que a ideia é essa, a gente já tá montando, tá? A gente já tá fazendo já de cadastro e já começar a operacionalização. Mas imagino que nos próximos meses aí já tá liberando essa tela para vocês, tá? Mas por enquanto continua aparecendo gestão direta, a ideia depois é ele sair. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Não? Então, queria agradecer o tempo de vocês aí. Aí façam uma avaliação do treinamento. Então, uma dúvida sobre grupos de e-mail. Sim. É igual Farid. Farid a gente libera por CNPJ. Só que é para a mesma pessoa. Por que na hora que a gente vai autorizar ele não consegue filtrar por grupo? Ele direciona tudo com o mesmo e-mail. Bem simples. São vários grupos de e-mail separados. E na hora que você autoriza, tá juntando tudo num e-mail só? Aí eu tenho que selecionar aí pro grupo. Porque se selecionar tudo, ele vai só pro grupo. Tá, então tem um grupo de e-mail lá. Todos eles com o mesmo endereço de e-mail, mas aí tem o grupo filial 1, filial 2, filial 3. Se você... Sim, então CNPJ final 02, 01, 03. Se você pega todos e autoriza, ele pega e faz um e-mail com todos eles. Então, nesse caso aí, você até me passa, porque não era para fazer assim, não. Era para fazer um para cada. É sangue a cadastro. O treinamento é sangue a cadastro, o treinamento... Tchau. Oi? Não. Sangue OS, se eu não me engano, é a Marcel. Vocês lêem depois que a gente coloca? É lógico. Eu nem tenho acesso, nem sei pra onde isso... Seu e-mail já fica salvo. Eu acho que isso vai pra Priscila. Priscila, podem falar. Oi? Não, mas Sei lá, esse negócio Eu acho que é o símbolo da fagola. Mas sinceramente, eu acho que o ideal é ser o mais sincero possível, até para os próximos treinamentos ficarem de acordo com a demanda. útil e necessário. Beleza, gente? Obrigado pela atenção aí. Valeu. Vai estragar a cadeira, né? Estraga o textão. Tá liberado lá. Deu certo. Outra coisa.